Irmãos, é impressionante como Caio Modesto e ex-CCBs não conseguem viver em suas vidas sem Congregação Cristã no Brasil. Sejam bem-vindos aqui ao canal Jason OS e já recebam a paz do nosso Deus. Pois é, gente, com todo respeito aos meus irmãos católicos, saiu aí mais um vídeo do senhor Padre Caio Modesto, porque ele não tem aparência de crente, né? A aparência dele é de padre. Eu acho que as pessoas, quando veem ele na rua, vão pedir a benção para ele. A benção, Padre Caio, né? Eu acho que confundem ele com algum padre, pois até crucifixo no pescoço esse senhor anda. Mas, na verdade, nós sabemos que a igreja presbiteriana ela tem uma grande semelhança com a Igreja Católica, até no batismo de recém-nascidos. A presbiteriana batiza recém-nascidos, a Igreja Católica também batiza recém-nascidos. E quando nós olhamos nas Escrituras, não encontramos nenhuma base bíblica para isso, sendo que o próprio Jesus Cristo nos deixou o exemplo se batizando apenas com a idade de 30 anos. Até porque o batismo ele é para arrependimento. E uma criança não tem do que se arrepender. Note que o próprio Cristo diz: deixai vir a mim as crianças, pois dos tais são o reino dos céus. Mas eles dizem, não, é uma aliança que nós fazemos com Deus. Só que quando nós procuramos na Bíblia, não encontramos essa aliança, pois a nova aliança foi feita pelo sangue de Cristo derramado lá na cruz do madeiro, assim derramando a sua graça, que é um favor imerecido sobre nós. Mas essas pessoas estudam tanto a Bíblia, que acabam se perdendo em seu próprio entendimento. Mas vamos, gente, hoje, ver mais um vídeo aí que esse senhor soltou com uma ex-CCB e se preparem para o show de horrores e mentiras que essa senhora desfere contra a congregação cristã no Brasil. Mas hoje nós estaremos refutando essa ex-CCB aqui no nosso canal. Portanto, e assim inscrevam, dá o teu like e não esquece de ativar as notificações. Vamos conferir este vídeo. Cá estamos, meus nobres irmãos, e vamos dar início à fala, né, aí dessa senhora. Ela é uma ex-CCB, parece-me que nascida e teve toda a sua vida dentro da congregação cristã no Brasil, depois saiu e agora vive nos podcasts da vida, falando mal do local onde foi criada. Vamos ver então qual vai ser a primeira fala dela. Vamos iniciar. Que as profecias não eram verdadeiras. Então vejamos, ela já começa aí falando sobre profecias. Quando ela se refere aí à profecia, gente, ela está falando da palavra, dizendo que a palavra não se cumpre, que não cumpriu na vida dela. Vocês vão perceber que durante o vídeo, ele vai estar picotado, mas é por causa dos direitos autorais. Eu tenho que seguir aqui a política do YouTube, até porque o vídeo não é meu, então eu tenho que fazer as devidas pausas, senão eu recebo strike aqui no meu canal. Então o que acontece? Ela já começa falando dizendo que a palavra não se cumpre. Pode alguma coisa que aconteceu na vida dela, alguma palavra não ter cumprido, eu não vou duvidar disso, tá? Até porque eu posso falar por mim. E falando por mim, eu digo que
todas as palavras na minha vida se cumpriram. Olha, mas desde a minha mocidade lá atrás. Eu lembro de palavra que Deus falou comigo, eu tinha o quê? 22 anos de idade. Momentos que eu entrei provado ali na reunião de jovens e menores, e o Senhor mandar a palavra lá em cima sobre algo que só eu e ele sabia. Né? Meu servo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo na tua vida. E tudo se cumpriu. Hoje você não tem nada, nem um emprego você tem, mas nem profissão você tem. Mas chegará dias na tua vida que eu vou cumprir todo o desejo do teu coração. E até o que não subiu à tua mente e o que não desceu no teu coração, eu vou fazer na tua vida. E hoje eu vejo dentro da minha casa, dentro da minha família, todas as palavras cumpridas na minha vida. Se alguma coisa não cumpriu na vida dessa mulher, ela não pode culpar a palavra e nem culpar a Deus, pois pode ser que o problema esteja nela. Pois às vezes o problema está em nós e nós não conseguimos enxergar. Pois é muito mais fácil você culpar os outros, você tentar culpar uma denominação, do que você assumir que o problema está em você. Vamos ver o segundo assunto dela aqui. Salvação pelas obras, através de revelações. Olha aí, novamente a velha história da salvação pelas obras. Ah, a CCB, ela prega salvação pelas obras, ela prega salvação pela revelação. Ela já começa mentindo. Porque eu tenho 26 anos de crente aqui na congregação e eu nunca vi, mas eu nunca vi nenhum irmão do ministério chegar lá na frente e pregar que a salvação é pelas obras, pela revelação que temos aqui na igreja. Não. A salvação, ela é por Jesus Cristo. O próprio ensinamento da congregação diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará salvação, encontrará a vida eterna. Aquele que tomar da água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede. É isso que eu vejo sendo pregado dentro da congregação cristã no Brasil. Agora, lógico que nós sabemos que a salvação nos foi concedida pela graça, um favor imerecido, mas as obras, as boas obras, precisam acompanhar o cristão aqui na terra. Pois, se não for assim, o que irá nos diferenciar das demais pessoas? Prega-se santidade, prega-se boas obras e prega-se salvação pela graça. Tudo isso eu vejo aqui dentro da CCB. Mas essa mulher aí está dizendo que a CCB prega salvação por revelação. Eu não sei qual foi a congregação que essa mulher congregou, que ela se criou. Eu não sei se ela está falando da mesma congregação que nós frequentamos, meus irmãos, que é o Ministério do Brás. Vamos ver então qual a próxima pauta. Se preparem porque ainda vem muita, mas muita mentira desferida por esta senhora. Pecado de morte para eles é pecado sexual. Olha lá, mais um. Pecado de morte. A palavra de Deus não fala de pecado de morte. Ela fala de pecado para a morte. E também tem o ensinamento da congregação explicando tudo isso, que me parece que esta senhora desconhece do que
está falando. O que seria um pecado de morte? É algo que você pratica e você já morre. Morreu. Praticou aquilo ali, está morto. Morreu. Segundo a palavra de Deus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é aquele pecado que você comete e não consegue mais se arrepender. Mas um pecado que você cometeu hoje e amanhã você vai nos pés do Senhor, você arrependido, derramando suas lágrimas, pedindo perdão para Deus, é claro que Deus vai perdoar essa pessoa. Lógico, dependendo do intento do teu coração, porque Deus ele te conhece e ele sabe se as tuas palavras ali, se as tuas lágrimas que estão descendo dos teus olhos estão sendo verdadeiras ou se apenas não são lágrimas de crocodilo, porque tem pessoas que pecam, cometem um adultério, depois falam que estão arrependidas, mas amanhã e depois estão novamente ali na prática do adultério, porque gostaram do pecado e acabaram se acostumando com o pecado. Então, pecado de morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O adultério, lógico, é um pecado grave, muito grave diante de Deus. Se vocês observarem, não só na congregação, mas em todas as igrejas. Isso eu falo em um modo geral. O pecado que mais tira as pessoas da presença de Deus é o adultério. Sim, porque é um pecado que acaba ali mexendo e destruindo as famílias. Então, nas igrejas, nós temos que pregar contra o pecado, temos que pregar contra o adultério, sim. Não podemos nos acostumar com a prática do pecado. Agora, o adultério tem perdão? Tem, se você realmente se arrepender de um puro e sincero coração. Então, para resumir, pecado de morte cometeu, morreu, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado para a morte é diferente. É aquele pecado que você comete e acaba se acostumando nele, gostando de praticar. Ah, que coisinha boa, tá gostoso demais aqui. Não quero mais sair desse lugar. Então você vai descendo, vai se aproximando cada vez mais do abismo, entrando no abismo, chegou um momento que gerou a morte em você. Por quê? Porque você não consegue mais sair daquele lugar. Vamos ver, vamos continuar aqui. E nessa, a gente sabe de relatos de pessoas que tiraram a própria vida. Olha lá. Ela está dizendo agora que, pela prática de pecado de morte, ela sabe de relatos de pessoas que tiraram a própria vida. Agora eu pergunto, essa mulher tem como provar isso? Essa acusação que ela está fazendo aqui? Se a polícia bater na porta dessa mulher, tá? Pedindo para que ela prove, pedindo para que ela mostre, pedindo para que ela vá na casa dessas famílias que tiraram a própria. Será que ela sabe? Será que ela conhece? Será que ela tem conhecimento realmente de pessoas que fizeram isso? Ou ela está fazendo esta acusação porque ouviu alguém falar? É como aquela história de lobisomens, né? Eu conheço algumas pessoas que dizem que fulano, beltrano ou ciclano conhece alguém, tem um parente lá distante, um primo segundo ou um primo terceiro que viu um lobisomem. Mas você conhece alguém que essa pessoa já viu um lobisomem ou você próprio já viu um lobisomem com os teus próprios olhos? É a mesma coisa. Eu ouço direto as pessoas falando aqui. Ah, teve pessoas que tiraram a vida. Teve pessoas que se suicidaram.
por causa da doutrina da congregação. Eu tenho 26 anos dentro desta igreja e não conheço ninguém. Portanto, se fizermos alguma acusação, nós temos que provar. Né? Nós temos que ter prova daquilo que nós estamos apresentando. Caso contrário, você estará se passando por um mentiroso, uma mentirosa, fazendo acusações infundadas. Que é uma blasfêmia você não acreditar na obra da cruz. Aqui ela diz que é uma blasfêmia você não acreditar na obra da cruz. Ou seja, ela está fazendo uma acusação à congregação cristã, dizendo que a congregação não acredita na obra da cruz. Irmão, vê que capacidade, que mentalidade dessa pessoa. Quando foi, meus irmãos, que vocês viram alguém do ministério pregando que a CCB não acredita na obra da cruz? Ou seja, eu acredito que ela está dizendo aí, se referindo ao sacrifício de Jesus, né? A morte dele. Pois foi ali, na sua morte, quando ele se entregou, que ele ali deu o poder para que a humanidade pudesse ser salva. Se Cristo, quando ele estava ali, ainda estava sendo tentado na última hora, no último instante, pois pessoas o incitavam dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz que creremos em ti. Você diz que é o Salvador do mundo, então desça agora. Se ele tivesse descido ali, irmão, ele teria falhado na sua missão. Mas não, ele permaneceu firme até o final, entregando a sua vida, não só por mim, não apenas por alguns, como essas pessoas afirmam, como essa senhora afirma, como o senhor Caio Modesto afirma, que todo aquele sacrifício de Cristo não foi por toda a humanidade, mas apenas por alguns. Isso sim, senhora, isso sim, seu Caio, é uma blasfêmia. Isso sim é blasfemar, dizer que Cristo não morreu por todos. Não, Cristo morreu apenas por alguns, apenas por uma parte da humanidade. A palavra de Deus não diz isso. Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo o que crer, olha isso, não está dizendo alguns, todos os que crerem tenham a vida eterna. Então Cristo morreu por todos. Agora, lógico, o homem tem o direito de escolher se o quer servir ou não. O problema é que a humanidade não quer deixar o pecado, não quer deixar as coisas do mundo. Querem viver aí sua vida arregalada. E quando nós chegamos e pregamos o sacrifício da cruz, pregamos Jesus Cristo, a vida, as pessoas não querem, as pessoas rejeitam. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio e que o seu desejo é que todas as pessoas se salvem. Por quê? Porque Cristo ele morreu por todos. Uma casa, de que Deus vai virar o meu cativeiro. Aqui ela está querendo dizer que a palavra na CCB é uma palavra materialmente, né? Que eles agora criaram essa nova narrativa de que a congregação cristã no Brasil ela prega prosperidade para o povo. Ela deixa de pregar Cristo para pregar prosperidade. Mais uma mentira que nós vamos desmascarar aqui. Eu já participei de várias igrejas. Antes de eu vir na CCB, eu fui de várias. Mas a igreja que você imaginar, eu já fui. Até no centro espírita, até dentro da macumba,
o irmão Jason já esteve lá, tá? E digo que a palavra dentro da congregação cristã no Brasil é uma palavra, eu diria que 90% espiritual. Por quê? Porque a palavra ela é fundamentada no fortalecimento da alma da Irmandade. Não é no fortalecimento da matéria nem das coisas materiais, mas no fortalecimento do espírito. Você entra fraco e sai forte. Você entra doente e sai sarado. Você entra triste e sai alegre. Você entra angustiado e sai com o avivamento do Espírito dentro de você. Quem nunca entrou dentro da congregação provado, tentado, combatido, o diabo querendo te arrancar, querendo te jogar no mundo, querendo te jogar na lama novamente. E quando você entra lá, quando você põe os pés naquele átrio e você ouve a orquestra tocando aquele hino lindo, maravilhoso na comunhão, a tristeza, a tentação, ela já começa a ir embora. E quando chega a hora da palavra, irmão, que Deus fala conosco, né? Que pela palavra da profecia que esta mulher diz que não crê, pela revelação que sai quente, falando com o fundo da nossa alma. Tem momentos que nós achamos até que só tem nós ali dentro da igreja. Como eu coloquei o último vídeo daquele assembleano que veio na congregação cristã visitar. E ele disse que teve uma hora que ele achava que a palavra estava sendo direcionada totalmente para ele. Que Deus tinha deixado 99 por aquela alma. Essa é a palavra, irmão, que vem falando com a alma e não com a carne. Agora, lógico que tem momentos na nossa vida que nós precisamos de uma resposta sobre determinado assunto na nossa vida. Algo difícil, uma decisão difícil que nós não conseguimos tomar de nós mesmos. E aí nós temos que consultar a quem? Consultar a Deus. Consultar o nosso pai. Um filho, quando ele tem algo que ele não consegue resolver, ele vai procurar quem? O estranho? Não. Ele vai procurar o pai, ele vai procurar a mãe. Para você orar, se você é mulher, você tem que estar de véu na cabeça, diz no meio de um assalto. Você não vai orar porque você não está nessa situação. Outra mentira. Ela está dizendo que a mulher da congregação cristã no Brasil, para orar, ela tem que estar com o véu na cabeça. E se ela estiver no meio de um assalto, ela não vai poder orar porque ela ali não está com o véu. Então vejamos, gente, como essas pessoas elas tentam ludibriar, né, você que assiste. Pois eu nunca vi isso ser ensinado na CCB. Na CCB diz assim, ó, a mulher para orar ou profetizar ou se apresentar diante de Deus, ela deve se cobrir com o véu. Mas em uma situação que ela não tenha o véu, ela pode sim orar. Por quê? Porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Aonde é que se cumpre essa parte que o cabelo foi dado em lugar de véu? Justamente nessa situação que essa mulher está colocando aí. Ó. Se você está num ônibus, indo para o seu trabalho, para a tua faculdade ou para onde que seja, aí de repente entra um assaltante ali, dentro do ônibus. Você vai tirar o teu véu de dentro da bolsa, vai se ajoelhar ali dentro do ônibus e vai orar para Deus, é? As pessoas vão achar que você está louca? Não. Ali na comunhão com o Senhor, sentadinha mesmo, você começa a conversar com Deus e a orar. Senhor, me ajuda, olha essa situação aqui agora, seja comigo.
É isso que é ensinado na CCB. Vejam que novamente essa mulher se encontra mentindo. Está documentado vários tipos de oração. Tem documentado oração em pé, ajeitado. Gente, Vários tipos de orações. Mentira, mais uma mentira que prova que essa mulher não lê Bíblia. Se você lê de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar duas orações apenas que foram feitas não de joelho. A primeira é a do rei Ezequias, quando ele se encontrava doente, que Deus manda o profeta Isaías lá e pregar que daquela cama ele não ia se levantar. Ele, doente, enfermo, vira para a parede e ora. Por quê? Por que será que aquele rei ele não levantou e se ajoelhou para conversar com o Senhor? Porque ele se encontrava doente, enfermo. Essa é uma situação. A outra situação em que a palavra diz que menciona pessoas orando de pé é a do fariseu. O fariseu e o publicano subiram no monte para orar. O fariseu se justificava, eu não sou como este publicano. E o publicano se humilhava. Só essas duas situações, tá? Mas isso não quer dizer que nós devemos orar sempre de joelho. Não, depende da situação. Agora, se olhar de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que as principais orações, elas são feitas de joelho, sim. Paulo, quando estava se despedindo das pessoas, todos se ajoelharam ali na areia da praia e oraram a Deus. O próprio Jesus Cristo, quando ia orar, se afastando dos discípulos, se ajoelhava e orava a Deus. Ainda em Atos diz que diante de Deus todo o joelho se dobrará. Então, a oração de joelho é sinal de humilhação. Por quê? Se você chega numa situação de se ajoelhar diante de alguém, gente, é sinal de humildade, de humilhação ou não é? Então, se nós temos condições de nos ajoelhar, nós vamos nos ajoelhar sim. Mas se precisarmos orar em pé, nós oramos. Se precisar orar deitado, nós oramos. Se precisar orar sentado, nós oramos. Ô, Senhora, é tão difícil de entender isso? só ajudam quem faz parte da comunidade. Anos atrás, até a questão de você ter uma televisão em casa te impedia de ser ajudado pela obra da piedade. Então, você via uma criança passando fome, mas se você tivesse uma televisão em casa, infelizmente a gente não pode te ajudar. Mentira de novo. Ela está dizendo aí que nós só ajudamos quem faz parte da igreja. Irmãos, a congregação, ela ajuda a quem precisar. Agora, senhora, você esqueceu de citar aí que o apóstolo Paulo disse: fazei o bem a todos, mas principalmente, olha aqui, aos domésticos na fé. Então a CCB, ela ajuda todos, mas lógico, principalmente ela vai ajudar a quem é da congregação cristã no Brasil. Vamos supor aqui esse caso que aconteceu desse tornado lá em Rio Bonito do Iguaçu. A Irmandade, o ministério, ele vai se preocupar principalmente com a Irmandade da CCB, que foi atingida. Mas não vai deixar em uma eventual situação de ajudar pessoas que não são da igreja. Claro que vai ajudar também. Aquela enchente que houve lá no Rio Grande do Sul, quando a CCB mandou carretas e carretas de mantimento, não foi só para quem era da congregação. Pessoas que não eram também foram beneficiadas. Então você continua mentindo. Quando ela diz aí que a CCB, antigamente, lá atrás, se a obra da piedade fosse na casa de alguém, suprir uma necessidade, e chegando lá, as pessoas estavam passando fome, criança com fome, dentro da casa, mas se tivesse uma televisão ali, a CCB não supria. Mais uma mentira. A obra da piedade, ela supre aonde há necessidade. Os irmãos são sábios.
O meu irmão é diácono. A minha cunhada é da Obra da Piedade. Inclusive, por esses dias eu estava conversando com eles. Tá? Então, tem que ter a guia do Espírito, não é estar suprindo as pessoas de qualquer maneira, pessoas que não estão precisando. Né? Por quê? Se você passa a atender demais a uma família, aquela família acaba se acomodando. Tem a Obra da Piedade, todos os meses eles estão vindo aqui nos suprir, então está tudo certo, está tudo ok. Tá? Já ouviram falar no Bolsa Família do governo? Muitas famílias, infelizmente, deixam de trabalhar, deixam de procurar um trabalho, porque todo mês tem o salário do Bolsa Família. Então, a congregação cristã no Brasil, ela ajuda quando ela vê que há a necessidade de ajudar, independente de ter televisão em casa ou não. Uma coisa é certa, se as irmãs chegarem a uma casa e elas contemplarem que tem alguém ali passando fome, independente da situação, pode até ser alguém que não seja da CCB. Irmãos, a CCB, a Obra da Piedade, as irmãs, os diáconos, eles vão suprir aquela necessidade, sim. Eu falo porque faço parte e já fui várias vezes, juntamente com o meu irmão, suprir necessidades de quem realmente está precisando. Ele é um salvador, mas eu tenho que seguir isso, isso e isso, né? Quando Paulo diz que a lei judaica, por exemplo, ela não foi dada para nos salvar. Ela foi justamente feita para mostrar que a gente não é capaz de se salvar. Olha aí, gente. Aí ela está falando o quê, né? Eu tenho que seguir a Cristo, eu tenho que fazer a sua vontade, mas eu tenho que fazer isso, isso e isso. Ela está se referindo à santidade que é pregada dentro da CCB. Porque na CCB tem doutrina, na CCB se prega santidade, coisas que para onde esta senhora aí ela foi, eu acredito que não tenha, tá? Pois eu já ouvi várias, posso dizer várias pregações aí de pastores reformados e você não vê esses pastores pregando santidade para o povo. Tá? Você não vê. Você vê eles pregando dízimo e cobrando isso fortemente das pessoas, mas pregando para as pessoas rejeitarem o mundo, rejeitarem o pecado, se santificar, porque o nosso Deus, ele é 3 vezes santo e sem santificação ninguém poderá se achegar a Deus. Isso você não vai ver. Então, dá para se perceber que esses ex-CCBs, quando eles saem da congregação cristã no Brasil, ela se entregou pela boca aí, ó. Mas para seguir Cristo tem que seguir isso, isso e isso. Então eu não quero. Em outras palavras, ela está dizendo isso. Só que Jesus Cristo falou assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, siga-me. Renuncie-se a si mesmo. Tem que renunciar, irmão. Irmão, evangelho é renúncia e é isso que essas pessoas elas não querem. Elas querem um evangelho adocicado, um evangelho de largura, de porta larga, aonde se possa cortar o cabelo reto com as orelhas, como vocês estão vendo aí, ó, usar um brinco maior do que a própria orelha pendurado, poder encher sua cara de maquiagem de um canto ao outro, poder avermelhar totalmente os seus lábios, poder usar roupas decotadas, saias justas, apertadas, calças compridas, coladas no corpo, desenhando seu próprio corpo, incitando
a lascívia ao seu próprio irmão. É isso. São essas coisas que essas pessoas aí, elas estão buscando, estão procurando e se você procurar, você vai encontrar. Então elas dizem, encontrei o verdadeiro evangelho. O evangelho que ela encontrou foi esse aí, ó, que vocês estão vendo. Um evangelho aonde você pode fazer de um tudo. E não foi isso, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele nos ensinou. É isso, meus irmãos. Vocês viram aí o show de mentiras. Olha, se colocassem essa mulher para se candidatar para vereadora ou até mesmo para prefeita, com a capacidade que ela tem para mentir, com essa cara de pau, seria arriscado até ela ganhar. Mas tudo bem, é isso. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do nosso Deus. Recebam um abraço do irmão Jason e até o próximo vídeo.